Olá, alunos do oitavo ano A, B e C. Nós vamos continuar com nossas aulas remotas. Nós vamos para a nossa quinta aula remota e nós precisamos que você pegue o seu caderno, abra na última atividade e o livro de ciências, abrir na página 82. Sou a professora Jéssica Almeida e vamos dar continuidade à nossa aula de ciências com o tema transformações de energia. Vamos iniciar primeiro corrigindo a atividade da página 128. Mas antes, eu gostaria de lembrar que muitos alunos não estão me enviando a atividade. Então, eu não consigo saber quem está assistindo ou não, certo? E também não está sendo computando os pontos. Quando você manda para mim a atividade, mesmo que ela esteja errada, ou você não soube fazer alguma coisa e você teve uma dúvida, você me pergunta no privado, porque eu sei que você está assistindo a aula, sei que você está tentando, e eu tenho como ver e computar os seus pontos e a sua presença. Eu consigo ver que no meu vídeo, muitas pessoas estão assistindo, mas eles não estão dando esse feedback com a atividade. Então é importante que você faça a sua atividade, tire a foto e mande para mim. Vamos ver aqui a partir da terceira questão. Observe o esquema a seguir. Aqui tem o vapor de água numa caldeira, a água sendo esquentada por uma fornalha. Essa água vai subir. Se você quiser acompanhar pelo teu livro tem que estar bem mais nítido do que aqui. Vai vir girar essa turbina que está ligada a um gerador, certo? Depois essa água vai descer pelo condensador, voltar para a caldeira. Então vamos lá, quais elementos que eu tenho? Tenho uma caldeira, tenho uma turbina, tenho um gerador ligado à turbina, tenho uma fornalha, o vapor de água e um condensador. Deduza qual tipo de geração de energia elétrica o esquema representa, mostrando seus argumentos. Não esqueça que você tem que mostrar o porquê você acha que é esse tipo de usina. Esse esquema refere-se à forma mais adequada a usinas termoelétricas. Os elementos que nos permitem chegar a esta conclusão são a presença de uma fornalha, onde o combustível é queimado, aqui embaixo, e uma caldeira com água que, uma vez aquecida, é transformada em vapor. Outra característica é a utilização do vapor de água para a movimentação das turbinas, que está ligada a um gerador de energia elétrica. Então, esses elementos me permitem ver e identificar esse tipo de usina como usina termoelétrica. Quarta questão. No caderno, construa uma tabela para comparar as usinas de geração de energia elétrica. Coloque em uma das colunas da tabela o tipo de usina, aqui ó, o tipo de usina. Em outras, as vantagens, na do meio, as vantagens. E na terceira, as desvantagens, certo? Associadas à produção de eletricidade por elas. Depois escreva um texto com sua avaliação. Qual das usinas de geração de energia elétrica é mais vantajosa? Justifique. Então, vamos lá. Primeiro eu vou ter a energia hidrelétrica, a usina hidrelétrica. Ela é uma fonte, como vantagem a gente tem dizendo que ela é uma fonte de energia limpa. Eu tenho outras vantagens. Um exemplo dessa outra vantagem é de ter essa fonte renovável, né, de energia. Além de não poluir o ambiente, ela não se esgota. Então, assim, pode ter tempos mais profundos de chuva, tempos mais secos, mas essa energia também é uma energia renovável. Como desvantagem, eu vou ter os alagamentos de grandes áreas, o que prejudica a vida animal daquele lugar, a morte da vegetação, muitas vezes tirar as pessoas daquela região que vivem naquele lugar.
Então também tem a desvantagem social. Tem vários tipos de desvantagens. Eu vi que muitos alunos colocaram muitas vantagens em cada uma das tabelas. Tá tudo bem, parabéns. Agora aqui eu coloquei só uma só para a gente ter os exemplos. Aqui na usina eólica, nós vamos ter a vantagem de ela ser uma fonte de energia limpa, certo? Uma desvantagem, afeta a migração das aves. Ela também depende dos ventos que se modificam, também é outra desvantagem. Ela modifica a paisagem, né, que ali se encontra. Outro tipo de energia é a usina solar. Ela é uma fonte de energia limpa, né? E uma das desvantagens é o alto custo. Esse alto custo também pode ser considerado como desvantagem o fato de não ter sol na mesma intensidade o ano inteiro, e ter que armazenar esse tipo de energia para usar à noite. Então tem outras desvantagens, também outras vantagens. As usinas termoelétricas. Ela tem um custo reduzido de construção, ela também tem um espaço reduzido nessa construção. Uma das desvantagens é a poluição do ar, que pode causar chuva ácida. Outra desvantagem é que ela pode também causar impacto no ambiente aquático, né, da água que ela está sendo liberada. A usina nuclear. Essas usinas nucleares, ela também tem um baixo custo para obter o urânio 235, que é o tipo de combustível que vai ser usado, né, para aquecimento da água. Ele vai ter um baixo custo também de construção, vai ter um baixo espaço, um espaço menor para ser construído essa usina, mas também como desvantagem eu vou ter um impacto ambiental do ambiente aquático, fora os riscos de usar um elemento radioativo. Depois que você fez a tabela, você vai colocar sua resposta, ela é pessoal, certo? Qual dessas usinas de geração elétrica é mais vantajosa? Você acha que é a hidrelétrica? Por quê? Porque ela tem uma capacidade de produzir mais energia do que as outras, porque a energia produzida pela hidrelétrica ela é mais durável, né? Ela é mais fácil de ser controlada, ela é a que menos tem mudanças ao longo do ano. Você pode usar isso. Se você achar que é a eólica, porque a usina eólica ela mexe menos com o ambiente, né? Os impactos ambientais da construção desse tipo de usina é menor. Se você achar que a usina solar, porque é uma energia muito limpa, é uma energia que você consegue captar com a luz do sol, então você pode levar para lugares que não têm a fiação de energia elétrica, que estão em lugares distantes, no meio do mato. Você pode usar também a termoelétrica, o custo ser menor. Ela também ocupa um espaço menor, degrada um pouco o ambiente, né? A termoelétrica utiliza água para a movimentação da turbina. Então, é um elemento fácil de ser achado. Então, você vai colocar aqui aquela que você achou que vai ser melhor para a geração de energia elétrica. Quinta, todas as formas de produção de energia elétrica apresentam vantagens e desvantagens. Nenhuma delas é 100% segura e limpa. No entanto, além de campanhas para redução do consumo, o investimento em formas de energia menos agressivas ao meio ambiente ainda é uma estratégia importante para reduzir o impacto de usinas geradoras de energia. Com base nesse argumento, selecione uma usina geradora de energia que você considera menos prejudicial ao meio ambiente e outra que você considere mais prejudicial. Converse com um colega sobre as escolhas que vocês fizeram, anote suas conclusões que vocês chegaram. Aqui eu botei como resposta pessoal, porque cada um de vocês pode achar que uma dessas usinas é melhor ou outra usina dessas é mais prejudicial. Qual é a menos prejudicial, na sua opinião? A minha opinião é a usina hidrelétrica, porque ela
não vai causar poluição do ar. A mais prejudicial é a usina hidrelétrica, porque ela vai ocupar um ambiente muito grande. Você vai dar a sua opinião em relação a isso. Por isso, isso é uma resposta pessoal. Sexta questão. Observe como são expostos os produtos alimentícios que existem em refrigeração em um mercado ou uma padaria, que você costuma frequentar. Analise. Como são as geladeiras e os freezers? Eles têm portas ou são abertos? Eu não sei se vocês já viram, mas algumas geladeiras em supermercados grandes são abertas e outras são fechadas. Tem aqueles tipos de geladeira grandona que você até passa pela frente, ela dá uma resfriadinha. E tem outras, aquelas menorzinhas, que tem a porta de vidro, já são também fechadas. Como são organizados os produtos? Eles favorecem que o consumidor encontre rapidamente? Eles vão ser organizados, pode perceber, por marcas, por tamanhos, né? Por condição de organização na prateleira. A prateleira que é menor vai ter aquele tamanhozinho menor. Sempre vai ter uma organização no estilo de trabalhar com a organização de geladeiras. Como os consumidores se comportam ao buscar um produto? Eles ficam muito tempo diante da geladeira aberta? Conseguem buscar o alimento desejado de forma eficiente? Eu posso dizer que algumas vezes a gente consegue observar a demora com a porta aberta. Mas na maioria das vezes, pela organização do produto, é bem mais rápido o tempo de porta aberta. Fora que a maioria das geladeiras tem portas de vidro. Então você consegue analisar também esse produto mesmo sem abrir as portas. No caderno, registre suas observações. Depois proponha um plano para aumentar a economia de energia nesse estabelecimento. O plano. É importante organizar os produtos de forma que os clientes consigam enxergar, mesmo antes de abrirem as portas da geladeira, para que o tempo de abri-las seja menor e o gasto de energia também diminua, certo? Um exemplo, eu posso organizar por cores. Eu sei que as marcas tal são mais amarelas, então num lado da geladeira eu coloco todas as amarelinhas. As marcas juntas, as marcas brancas eu coloco em outra prateleira, né? Os tamanhos, na prateleira de cima eu coloco os menores, na prateleira de baixo eu coloco os maiores, e assim fica muito mais fácil da gente achar. Então essas respostas do sexto também podem ser uma resposta pessoal. Sétimo, leia o texto a seguir. A crise do apagão. Nos anos de 2001 e 2002, o Brasil viveu uma crise energética que afetou especialmente as regiões Sudeste e Centro-Oeste. O termo apagão foi adotado como referência às interrupções ou falta de energia elétrica frequentes, como blackouts de maior duração. A crise ocorreu por falta de planejamento e ausência de investimentos em geração e distribuição de energia, e foi agravada pelas poucas chuvas. Com a escassez de chuva, o nível das águas dos reservatórios das hidrelétricas abaixou, e os brasileiros foram obrigados a racionar energia. Outra razão foi o aumento contínuo do consumo de energia, devido ao crescimento populacional e aumento de produção pelas indústrias. Para manter usinas emergenciais de geração de energia, foi criado pelo governo federal o chamado Seguro Apagão, adotado de março de 2002 a junho de 2006 e intitulado oficialmente como Encargo de Capacidade Emergencial. Uma grande campanha para estimular a economia de energia, tanto em residências quanto em indústrias.
anunciou a necessidade urgente de redução no consumo nacional. Houve racionamento na região sudeste e o resultado foi a superação da crise. Então vejam só, e nesse ano, várias cidades do Brasil ficavam no escuro total por cerca de alguns momentos, meia hora, uma hora, para economizar energia de forma geral. Então eram desligadas as luzes das residências, das empresas, das indústrias, em todos os lugares. Então essa foi uma medida adotada porque não tinha um planejamento de vários tipos de usinas hidrelétricas, construção de mais usinas de geração de energia elétrica, e também não tinha uma campanha de racionalização muito intensa para o povo. Estava aumentando a quantidade de pessoas, a quantidade de casas, a quantidade de indústrias, estava aumentando a quantidade de comércios, e tudo isso gasta energia. E não tinha como suprir a necessidade de todo mundo. Com base nesse texto, quais foram as principais causas da crise do apagão ocorridas em 2002? Foi a falta de planejamento e a ausência de investimentos em geração e distribuição de energia e a redução no volume das chuvas, somados ao aumento do consumo de energia elétrica no Brasil, devido ao crescimento populacional e os níveis de produção das indústrias. Então, todas essas aqui foram as causas. Letra B. Desculpa porque é comum haver racionamento de energia elétrica em épocas de escassez de chuvas em determinadas regiões. Olha, em países cuja fonte principal de energia elétrica são os recursos hídricos, são as usinas hidrelétricas, é comum que ocorram racionamentos em períodos de escassez de água nos rios, devido à redução das chuvas, porque as hidrelétricas dependem diretamente da abundância de água corrente para a geração de energia elétrica. Então, se não tem água, se não chove, o nível dos rios diminui, a capacidade de produção de energia nas usinas hidrelétricas também diminui. Oitavo. O horário de verão é uma medida adotada na maioria dos estados brasileiros como tentativa de economia de energia elétrica. Explique com suas palavras como o horário de verão poderia favorecer a redução do consumo de energia elétrica. Isso é uma resposta também pessoal, mas você tem que abordar o seguinte: o horário de verão pode auxiliar na economia de energia na medida em que coloca as principais atividades cotidianas da população de um país para o período que a luz do sol está disponível e diminuindo a necessidade de utilização de energia elétrica para iluminação. Vamos agora para o nosso texto Transformações de Energia, no capítulo 9. Abra aí o seu livro e vamos começar. Aqui nós temos o movimento de um carro e o funcionamento de um controle remoto. Dependem de energia, todos os dois, para acontecer, certo? Mas você sabia que a energia que possibilitou o movimento do carro e o funcionamento do controle remoto veio indiretamente do Sol? Isso mesmo. O Sol é a fonte primária de quase toda a energia que existe na Terra. Ficou surpreso? É que a energia solar pode ser transformada em outros tipos de energia, direta ou indiretamente. O que é isso? A energia vai ser sempre transformada, certo? E a primeira fonte de energia que a Terra possui, que os organismos vão absorver, em primeiro lugar, vai ser a luz do Sol. A luz do Sol vai bater na Terra, levar os seres vivos a se aquecerem, vão transformar as plantas, vão fazer a fotossíntese, essa energia vai passar das plantas para os outros animais e assim sucessivamente. Vamos entender. No processo, por exemplo, de fotossíntese,
ocorre, por exemplo, nos vegetais. Parte da energia luminosa do Sol é convertida em energia química. Então, veja só, a energia luminosa que vem do Sol vai ser transformada em energia química, que fica armazenada na matéria orgânica, na planta, certo? A matéria orgânica, por sua vez, pode ser usada como alimento pelos animais, que neste modo obtêm energia para se manter vivos. E qual a relação da energia solar com a geração de energia elétrica? Nesse capítulo, vamos estudar a importância das transformações de energia que estão sendo presentes em diversas atividades humanas. Aqui eu posso ver, a energia captada pelas plantas vai ser transferida para o coelho. O coelho vai se alimentar as lontras vão se alimentar, as águias vão se alimentar delas. Então aqui eu chamo de fluxo energético, a energia que vai fluir, que vai se transformar, que vai caminhar. Como a energia utilizada não é reaproveitada pelos seres vivos, disse que esse fluxo de energia, esse fluxo energético no ecossistema é unidirecional, ou seja, do Sol vem para as plantas, das plantas para o coelho, do coelho para a lontra, da lontra para a águia. Jamais vai vir a energia do coelho para as plantas, porque o coelho não é capaz de gerar energia luminosa. Jamais a energia da lontra vai passar para o coelho, porque o coelho não se alimenta de lontras. Entendeu? Então, vai ser sempre em um sentido só. Então, a gente vai dizer que ele é unidirecional. Para algo acontecer, é preciso energia. Para quais atividades do seu dia você precisa de energia? O tipo de energia que está sendo utilizada nas atividades que você imaginou é sempre o mesmo? Converse com seus colegas. Vamos conversar. Qual é o tipo de energia que você usa? Você usa energia elétrica. Beleza. E qual mais? Você usa a energia dos alimentos, porque você come, você se alimenta e essa energia vai produzir em você ação. Você só pratica esportes, anda, fala, respira, porque você tem energia que vem dos alimentos, certo? Vamos ver. Quando respiramos, andamos, esquentamos a comida no fogão, estamos vivenciando fenômenos que envolvem energia. E não para por aí. Quando acendemos a luz, falamos ao telefone, andamos de carro ou metrô, também estamos. Por esse exemplo, podemos perceber que, para que algo aconteça, é necessário que haja energia. Para mover um barco à vela ou as pás de uma caneta de um catavento, precisa-se de energia do vento. Então, o vento vai soprar as velas, vai soprar o catavento, então ele vai passar essa energia. Vários equipamentos para funcionar precisam estar conectados à rede elétrica, ou seja, devem ser capazes de transformar a energia elétrica, presta atenção, e são capazes de transformar a energia elétrica em outro tipo de energia. Um exemplo, ventilador. Eu tenho um ventilador que só liga se eu colocar ele na tomada. A tomada tem o quê? Mais uma corrente de energia elétrica. Quando eu ligo, o que é que o ventilador faz? Vai girar a hélice. Ele vai girar. Esse movimento de girar é uma energia de movimento, energia mecânica. Então, veja, estou transformando energia elétrica em energia mecânica. Alguns aparelhos, como o relógio de parede ou o controle remoto, necessitam de pilhas. Outros, como celulares ou notebooks, têm baterias que devem ser frequentemente carregadas. Em todos esses casos, ocorre algum tipo de transformação de energia, né? A energia da pilha vai passar para o relógio para que ele faça o seu movimento, né? A energia elétrica
vai dar condição de ligar os aparelhos, né? A lâmpada, o gás, vamos ver. Pilhas e baterias, elas armazenam energia na forma de energia química. Aqui dentro da pilha tem substância química. Eu não sei se você já viu uma pilha estourada. Vai sair um líquido meio marrom, porque ali dentro tem substâncias químicas que, quando a gente bota o contato desse metalzinho com o aparelho, transforma-se a energia química em energia, digamos que elétrica. O relógio de parede transforma a energia química das pilhas em energia mecânica, que é o movimento dos ponteiros do relógio, certo? Celulares e notebooks são capazes de converter a energia química armazenada nas baterias em outros tipos de energia, como a energia luminosa. Então, vai acender a tela do meu celular, porque a bateria tem também substâncias químicas semelhantes à pilha. A energia eólica é a transformação de energia em energia elétrica em usina, como é que a fotografia mostra, certo? Então, eu tenho o vento que vai ser transformado pelo movimento da turbina em energia elétrica. A lâmpada transforma energia elétrica em energia luminosa, ela vai acender. A energia química armazenada no gás da cozinha é transformada em energia térmica, de calor, né? Vamos ver a seguir como ocorrem essas transformações e a importância delas no cotidiano. A energia sempre se transforma. A energia pode ser armazenada, ela pode ser transferida, ela pode ser transformada e pode ser medida. Entretanto, não pode ser criada nem destruída. Isso nos possibilita concluir que a energia se conserva. Porque a energia nem é criada nem destruída? Porque dentro do planeta Terra a energia vai se transformando, certo? Por exemplo, a energia do Sol, ela chega, vai para a planta, vai para o animal, eu como esse animal morre, vai para o solo, do solo vai para outra planta, da planta vai para uma fruta, da fruta vai para outro animal. Esse animal morre na água, a água absorve essa energia, a energia vai para os aparelhos e assim sempre vai sendo transformada essa energia. Podemos perceber as manifestações da energia quando uma modalidade de energia é transformada, ou seja, quando ela é convertida em outra. No dia a dia, as transformações de energia podem ser percebidas em diversas atividades. A energia mecânica, que ela é associada ao movimento, lembra lá a revisão, viu? É manifestada, por exemplo, quando o veículo entra em movimento ou quando o eletrodoméstico começa a funcionar. O deslocamento de um corpo sobre uma rampa também é uma manifestação de energia mecânica na forma de energia potencial gravitacional, certo? Então, veja, o corpo vai ser atraído pela gravidade, então ele vai deslizar. Mas esse deslizamento é energia mecânica. Aqui a gente consegue ver os movimentos da bicicleta e das pás das hélices do liquidificador. São manifestações da energia mecânica. As manifestações da energia elétrica também podem ser observadas cotidianamente. Essa modalidade de energia chega às residências pelos fios elétricos. Também é utilizada em indústrias, no comércio, para a iluminação pública. Os fios da rede elétrica transportam energia elétrica geradas em usinas até diferentes locais, como residências, comércios e indústrias. Por isso que tem os postes de energia, por isso que durante a estrada a gente vê vários postes, aqueles grandões, que dali também estão transportando energia. Diversos aparelhos domésticos
são capazes de transformar energia elétrica em outros tipos de energia. A lâmpada transforma a energia elétrica em energia luminosa. O forno elétrico, o chuveiro elétrico e o ferro elétrico transformam a energia elétrica em energia térmica. O rádio transforma energia elétrica e energia eletromagnética em energia sonora dos sonhos. A máquina de lavar roupas transforma energia elétrica em energia mecânica. Ela faz os movimentos, entre outros exemplos. Aqui na letra A a gente vê uma lâmpada e na letra B um ferro. A energia luminosa emitida por uma lâmpada A estimula os receptores nervosos presentes nos nossos olhos. A energia térmica emitida pelo ferro de passar roupas possibilita eliminar dobras e amassos de tecidos. Os aparelhos eletrônicos que transformam energia elétrica em energia térmica são os chamados de resistivos. Os aparelhos que transformam a energia elétrica em outra modalidade de energia, não exclusivamente térmica, recebem o nome de receptores. Ou seja, transformou em energia térmica, transformou em calor, transformou em frio, por exemplo, a geladeira, ela é resistiva. Se não transformou em energia térmica, calor ou frio, receptores, certo? Nesses equipamentos, mesmo nos receptores, uma parte variável da energia elétrica é transformada em energia térmica. Podemos perceber a manifestação desse tipo de energia, pois os equipamentos podem ficar mais quentes. Ou seja, você chega perto da lâmpada, que está ligada há mais de 1 hora, ela está quente. Porque ela pega parte dessa energia e transforma em energia térmica, certo? Ela não faz só isso. A função da lâmpada não é ser transformada em energia térmica. Por isso que ela é receptor. Ela é receptora. A função da lâmpada é iluminar. Mas algumas vezes essa energia também se transforma em energia térmica. No cotidiano também podemos observar as manifestações da energia química armazenada em materiais como combustíveis, a madeira, o carvão vegetal, o etanol, a gasolina, o óleo diesel, entre outros. São misturas de substâncias que geram energia, a energia de movimento. Esses materiais podem liberar a energia em processo de combustão. Combustão é queima, notados pela liberação de luz e calor, por exemplo. A energia química também está presente nos seres vivos. É na forma de energia química que as células armazenam a energia necessária para atividades e sobrevivências. Dentro do corpo, as células vão ter o oxigênio, que é uma substância, a glicose, que é açúcar, que é substância. Então, essas substâncias químicas vão gerar energia para o meu corpo. Por isso que eu digo que ela tem energia química. A energia química obtida por meio de alimentos é transformada em energia mecânica, entre outras, o que permite o voo das aves, o que permite a gente andar, o que permite a gente pular. A energia química armazenada nos seres vivos pode ser usada como combustível, por exemplo, na queima da madeira. Um tipo de combustível, a energia química, é transformada em energia luminosa. Você vê, ele dá luz, ele acende. E pode ser transformada também, ao mesmo tempo, em energia térmica, calor. E pode ser usado para aquecer um fogão a lenha, como a fotografia. A modalidade de energia comum do dia a dia é manifestada na forma de energia eletromagnética, a qual é transmitida por ondas
de rádio e televisão, micro-ondas e luz visível. A energia que vem do Sol é um tipo de energia eletromagnética. Aparelhos de som transformam energia elétrica, principalmente em energia sonora. Alguns desses aparelhos funcionam com pilhas. Nesse caso, transformam energia química em energia sonora. A energia eletromagnética associada às ondas de rádio pode ser captada por aparelhos de som. O som, ele é uma onda. A luz é uma onda, por isso a gente chama de ondas eletromagnéticas, energia eletromagnéticas. O Sol, fonte primária de energia. Como vimos no início do capítulo, praticamente toda a energia que chega à Terra vem do Sol. Energia luminosa, ela ilumina e ela aquece, mas calor, energia térmica. Ou seja, o Sol é a nossa fonte primária de energia, que vem primeiro. Primária, primeiro. Embora a energia do Sol possa ser transformada em qualquer outra modalidade, apenas os seres vivos que fazem a fotossíntese conseguem transformar a energia luminosa. Nós recebemos energia do Sol. Nós nos aquecemos, mas nós não vamos transformar esse calor em outra coisa, certo? Nós não vamos transformar a luz do Sol em outra coisa, outro tipo de energia. A gente não consegue. Só as plantas. A energia luminosa, que é a parte de energia do Sol, é energia química. Ela pega a energia luminosa e transforma em energia química, que é a matéria orgânica. A planta faz fotossíntese. O que é fotossíntese? O Sol vai colocar sua luz sobre as plantas, vai absorver o gás carbônico, que é esse gás prejudicial, e dentro da planta, a luz com o gás carbônico vai ser transformado em glicose, que vai ficar dentro da planta, que é uma substância química, e vai ser liberado o gás oxigênio. Então, a produção dessa glicose é a transformação da energia luminosa em energia química. Desse modo, os organismos que realizam a fotossíntese acabam armazenando em seus corpos, na forma de matéria orgânica, a energia química obtida a partir da energia luminosa do Sol. Formação de matéria orgânica no processo de fotossíntese. Elementos fora de escala, de tamanho, de proporção, cores fantasia. A energia química produzida pelos seres fotossintetizantes, aqueles que fazem a fotossíntese, os vegetais, as plantas, as algas, é utilizada para a sobrevivência deles próprios, claro, mas também é a base da maioria das cadeias alimentares, ou seja, é o primeiro alimento que vai ser consumido por um ser vivo, certo? Um exemplo, o gafanhoto, ele vai se alimentar de plantas. Aí vem uma ave, come o gafanhoto. Vem uma cobra e come a ave. Então veja que a energia está passando de um ser vivo para o outro, certo? Mas o primeiro ser vivo, a primeira criatura que produziu energia foi a planta. Então ela é a base. Utilizando a energia química, ela é a primeira que vai servir energia para a cadeia alimentar. Sendo, portanto, o sustento direto ou indireto de praticamente todos os organismos heterótrofos. O que é heterótrofos? Existe uma diferença entre seres autótrofos e seres heterótrofos. Nós vimos já nas nossas aulas dos outros anos que um ser autótrofo, auto significa a si mesmo. É aquele que produz seu próprio alimento, ele produz o alimento para si mesmo. Heterótrofo é aquele que não produz seu alimento, ele precisa comer
outra coisa. Então, a planta, a gente chama a planta de autótrofa. E os outros seres vivos que se alimentam de outra coisa, eles não conseguem fazer seu próprio alimento, como nós. Nós somos chamados de seres heterótrofos. Ela também pode ser aproveitada para geração de energia elétrica, no contexto de geração de energia. A biomassa é toda matéria vegetal ou animal que pode ser usada por meio da combustão. Lembra lá da biomassa, que é um dos combustíveis utilizados para a produção de energia, para a obtenção de energia. Alguns exemplos de utilização de biomassa para a geração de energia são a obtenção do álcool derivado da cana-de-açúcar, o biodiesel, que é derivado do óleo vegetal, a queima de lenha ou carvão vegetal e de gases inflamáveis coletados em aterros urbanos para a produção de energia térmica. Então, tudo isso é um combustível que pode ser queimado e pode ser produtor de energia. Quando obtido de matéria vegetal, a biomassa é considerada um recurso natural renovável e com pegada de carbono bem baixa, pois o gás carbônico gerado no consumo desse combustível é absorvido no processo de fotossíntese das plantas, estabelecendo um ciclo, ou seja, a gente vai queimar os combustíveis, vai produzir um certo nível de poluição, mas as plantas mesmas, os vegetais mesmos, eles absorvem essa poluição e transformam em oxigênio, ou seja, a pegada do carbono é isso aqui, ó. De maneira simplificada, é o total de gases do efeito estufa emitido direta ou indiretamente por indivíduo. Então, quando a gente calcula esses gases do efeito estufa produzido pela biomassa, ela é menor em relação aos outros tipos de gases do efeito estufa produzido aqui, ó, pelos outros meios no mundo. O ciclo da biomassa. Por que ela tem um ciclo? Porque ela vai começar e vai terminar no mesmo ponto. A biomassa pode ser um recurso natural com pegada de carbono próxima a zero. Os elementos fora de escala e aqui de cores fantasia. O que é que eu tenho? Eu tenho uma floresta. Essa floresta está pegando a luz do sol, está transformando em oxigênio, está fazendo o seu papel. Quando eu corto uma árvore, pego essa biomassa, né, que é essa lenha, tem capacidade química para transformar em energia. Vou transformar essa matéria orgânica em energia luminosa e térmica. Quando eu queimo, faço a combustão, tem um tipo de energia aqui. Está liberando gás carbônico, mas esse gás carbônico vai ser absorvido pela própria planta. Depois, a fazer a fotossíntese, volta a ser biomassa, volta a queimar gás carbônico, a planta absorve e começa o ciclo mais uma vez. Os combustíveis fósseis, formados ao longo de milhares de anos pelo processo de decomposição de seres vivos em sedimentos, são os principais combustíveis utilizados para a geração de energia térmica. Certo? Nas usinas termoelétricas são utilizados principalmente esses combustíveis fósseis. Como a energia contida nos combustíveis fósseis é proveniente da energia química armazenada nas plantas, podemos concluir que a energia do Sol também está presente nesses combustíveis. Ou seja, a planta sobreviveu muito tempo usando a luz do Sol, que é a luz primária. Morreu, foi aterrada, virou fóssil e está sendo usado como fonte de energia, mas o Sol veio primeiro também, certo?
Como vimos anteriormente, a energia do Sol aquece todo o planeta. Lembrando que o grau de aquecimento varia de acordo com o material. O ar, as rochas, a água, as folhas, o cimento, o asfalto, tudo isso esquenta, mas cada um esquenta de maneira diferente. O aquecimento diferencial do ar da atmosfera possibilita a formação de grandes quantidades de ar com temperaturas, umidades similares às massas de ar, que podem ser mais quentes ou mais frias, mais úmidas ou mais secas em relação umas às outras. Vimos que essa massa de ar se desloca da seguinte maneira: o ar quente é menos denso que o ar frio. Veja só, o ar quente é menos denso que o ar frio e, portanto, sobe a maiores altitudes na atmosfera. Então, vejam só, o que quer dizer mais denso? Ele é mais junto, ele tem mais matéria, ele tem mais substância, ele tem mais moléculas, ele tem mais átomos. Presta atenção. Se eu tenho uma bolinha de 20 centímetros de diâmetro de isopor, e eu tenho outra bola de 20 centímetros de ferro, qual é que para mim vai ser mais pesada? O isopor ou o ferro? O ferro, logicamente. Mas o isopor e o ferro, as bolinhas são do mesmo tamanho. Por que elas têm um peso diferente? Porque a quantidade de material, substância no isopor é menor, menos denso, menos unido do que a quantidade de material no ferro. A gente pode dizer que as partículas que formam o isopor estão mais separadas e as partículas que formam o ferro estão mais juntas. Quando essas partículas estão mais juntas, cabe mais coisa, certo? Cabe mais partículas. A gente chama esse juntamento de partículas de densidade. Então, o ar quente é menos denso, ele é mais espalhado, ele é mais leve, então ele vai subir. Veja só aqui que o ar quente vai subir. E o ar frio desloca-se para ocupar o espaço de baixo deixado pelo ar quente. O movimento que dá origem aos ventos. Tem dia que está ventando mais, tem dia que está ventando menos, por conta da temperatura. Então, se o ar se aquece, ele sobe, o ar frio vai descendo, certo? E assim vai gerando o vento. De dia, o movimento é um, e de noite, o movimento é outro. Veja só, a terra está quente, o mar está frio de dia, porque o sol está esquentando a água aos poucos. Então, na terra, o ar está quente, então ele sobe. No mar, o ar está frio, então ele desce. Então, vai ser assim. O ar vai em direção ao mar e o mar sopra em relação à terra. Mas de noite é o contrário. Se você já entrou na praia à noite, a água está quentinha. Por quê? Porque durante o dia ela foi esquentando. Quando chegou de noite, ela continua quente. Então, essa massa de ar perto da praia vai estar quente. Então, agora ela subiu por esse lado. E a terra que está fria, o ar vai descer. Então, o ciclo muda a direção. Os ventos são resultados de transformações da parte da energia térmica, o calor, do Sol que chega à Terra em energia mecânica de movimento. Eles podem, por sua vez, mover turbinas eólicas que transformam a energia térmica em energia elétrica. A energia do Sol aquece a água do planeta o suficiente para deixar a maior parte dela no estado líquido e para evaporar outra parte. Isso garante a circulação da água pelo planeta, abastecendo rios, lagos, oceanos e outros corpos de água. Então, o Sol bate na água, a água aquece, vira vapor, sobe. Lá em cima ela resfria, vira nuvem de chuva, cai, enche os rios. O rio esquenta, evapora, forma nuvens. As nuvens
formam chuvas, caem e enche o rio. Então, assim vai fazendo também o ciclo da água. O Sol colabora com o vento, o ciclo do vento, e agora está colaborando com o ciclo da água. A energia do Sol é, portanto, o motor do ciclo da água, o qual, por meio da distribuição das chuvas, que atuam na regulação da temperatura e da umidade do ar por todo o planeta, tem grande influência sobre o clima. Então, se tem muito vapor de água no ar, o ar vai estar mais úmido. A temperatura fica diferente. Se tem pouca umidade no ar, o clima é diferente. Como a energia solar, que garante o abastecimento dos rios, ela está indiretamente relacionada à obtenção de energia através de usinas hidrelétricas. Porque se não houver ciclo da água, não tem rio. Se não tem rio, não tem usina. Se não tem usina, não tem energia. Então, na usina hidrelétrica também está responsável por isso o Sol, nas quais a energia cinética do movimento das águas pode mover turbinas que possibilitam a transformação em energia elétrica. Agora que vimos como a energia do Sol pode ser transformada em diferentes formas de energia, podemos compreender mais esse aspecto de sua importância para o planeta. Animais da zona afótica. Já ouviu falar nessa zona? O que é afótica? O que é foto? Foto, que a gente tira, né? Foi chamada de retrato. Vamos tirar uma foto. O que é uma foto? Foto era chamada de fotografia. Grafia é desenho e foto, luz. Desenho na presença de luz, porque a câmera precisa de luz para fazer a grafia daquele desenho. Então, foto é luz e a significa não. Afótico não tem luz. Você sabia que em corpos de águas profundos, a região que não são atingidas pela luz solar, essa região é chamada de zona afótica. Não sei se vocês já assistiram o filme Procurando Nemo, o primeiro. Tem um momento que o pai do Nemo e a Dory, o Merlin e a Dory, vão lá no fundo do oceano, onde não tem luz, e encontram uma luzinha, que é um peixe. Esse peixe é mais da letra B aqui. Que ele se acende inteiro e está numa região sem luz. Essa zona que eles estão no filme é a zona afótica. Nela não há plantas ou seres fotossintetizantes. Por quê? A planta só sobrevive na presença de luz. Porque a planta só produz seu alimento com luz. Só produz glicose se tiver luz, se fizer fotossíntese. Se não tiver luz, a planta morre. Apenas vivem nesses locais organismos com capacidade de sobreviver na escuridão total. Esses animais se alimentam de restos de organismos provenientes de áreas iluminadas, ou seja, os animais que morreram na parte superior do oceano, onde tem luz, os vegetais que morreram, o resto de alimento que um tubarão, um peixe, uma baleia comeu lá em cima, que caiu, então eles vão se alimentar disso. Vários metros acima do ambiente habitado por eles. Dessa maneira, eles obtêm energia química armazenada na matéria orgânica da qual se alimenta. Mas, para ter esse alimento, essa energia química, precisou do Sol? Precisou, porque veio de outros seres vivos e esses outros seres vivos também precisaram de Sol. Muitos dos peixes da zona afótica têm aspecto curioso e bizarro. O peixe ogro, na letra A, que tem o nome científico de Anoplogaster cornuta. Ele tem 18 centímetros de comprimento aproximadamente. E aqui na letra B, que é o peixe do filme, é o Ceratias uranoscopus. Tem aproximadamente 24 centímetros de comprimento.
Agora é a sua vez, meus queridos, de responder a atividade de ciências. Mais uma vez eu digo, tem gente que está esquecendo de mandar atividade para o meu número no privado. Qualquer dúvida, pode mandar para mim. Vocês vão responder a atividade da página. Deixa eu pegar aqui o livro. Vocês vão responder, ó, o primeiro, o segundo e o terceiro da página 89. Depois, o quarto, quinto e o sexto. Eu coloquei a atividade aqui para quem não tem livro. Se você não tem livro, você consegue copiar aqui do vídeo. Mas se você tem o livro, abre na página 89 e você só basta responder no seu caderno as respostas, certo? Tenham um bom final de semana, um bom resto de semana. E aqui vai uma mensagem para vocês. Hoje você acha cansativo, porém mais tarde receberá recompensa por todo esse tempo que passou estudando. Eu acredito em vocês, acredito que todos os nossos professores acreditamos. Vocês podem mais do que vocês pensam. Vocês são excelentes. Vocês podem chegar a lugares que vocês nem imaginam. Então vamos com força, vamos com fé. Deus esteja conosco. Um grande abraço. Saudade de todos vocês. Se cuidem, usem máscaras e, se possível, não saiam de casa. Um abraço.